Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar dos sinais positivos ou menos positivos da Europa por estes dias. Ana Paula Serra, há pouco estávamos a falar do federalismo e da necessária alteração de modelo de governo. Ora, isso obriga à mudança de tratados e mudar tratados nesta Europa obriga, de facto, a referendos e isso, de facto, é uma carga de trabalhos. Como é que se consegue fazer essa alteração neste momento? Acho que é muito complicado estarmos a pensar nessas alterações e, continuando aquilo que dizíamos há pouco, há aqui uma certa contradição. Vivemos 2012, também a Economist também dizia isso, como era um inferno, não é? Havia um incêndio e de onde que havia muitos focos para apagar e de onde que nem pensar em falar de o federalismo, como resolver uma questão tão profunda, tão estrutural, quando havia problemas gravíssimos, quando havia ali focos para apagar. Agora, por outro lado, dizíamos há pouco que era importante, de qualquer das maneiras, avançarmos rapidamente com o federalismo. A questão é, a arquitetura, de facto, eu acredito, de facto, que a arquitetura política é essencial às outras medidas que depois aparecem e que devem depender dessa arquitetura política. Mas o que vemos é exatamente o contrário. É que vemos um conjunto de medidas que, se calhar, não batem certo com essa arquitetura política. E de onde que a questão dos referendos, de facto, no fundo, é voltar àquilo que à partida já estaria mais ou menos decidido em termos de longo prazo, onde eu acredito que, de facto, no longo prazo havia uma vontade, pelo menos dos dirigentes de então, de se caminhar para um modelo, chamamos-lhe federalismo, chamamos outra coisa qualquer, mas havia essa vontade, havia passos a dar. Agora o que se começa é de novo a questionar se é de facto esse o caminho. E se calhar exatamente porque há agentes diferentes, há interlocutores diferentes que já pensam de maneira diferente. Pensemos, por exemplo, no caso inglês, não é? Que à medida que vamos tendo caras diferentes, vamos tendo interpretações diferentes sobre aquele que é o caminho da Europa. Não me parece de facto que vamos ter um federalismo nos próximos anos concretizado, por mais importante que ele viesse a ser. Se calhar vamos ter, dizia o Henrique, vamos ter de facto ter que tomar algumas medidas que se poderão, de alguma forma, aproximar daquilo que acontece no sistema federal, mas, mais uma vez, há a questão política e essa de facto não me parece que vai ser resolvida. Não me parece que sequer muitas vezes haja vontade política de o fazer, onde que avança falar dos referendos é uma maneira de dizer isto se calhar tem que se pensar melhor, vamos se calhar fazer referendos, mas não há vontade de pedir de facto que os povos se pronunciem sobre isso, porque também não há se calhar uma definição clara daquilo que se quer propor. Francisco, quando olhamos para esta construção europeia do ponto de vista arquitetónico, digamos, há algumas estacas que vão sendo colocadas, a questão da regulação bancária, a questão daquilo que o BCE tem vindo a fazer, mas depois parece-me há duas que são intocáveis, ou têm sido intocáveis. Um tem a ver com a política fiscal e aquilo que é haver uma uniformização da fiscalidade em termos europeus e, de facto, há uma grande competitividade fiscal entre Estados. A Irlanda, obviamente, é sempre o exemplo que vem à cabeça, mas também o processo de decisão. Esses são dois pilares fundamentais que me parece a mim que têm sido inatacados. Bom, voltamos mais uma vez à minha primeira intervenção. O modelo que foi criado em Maastricht era esse. Soberania fiscal dos Estados, mas enfim, depois os Estados têm que se responsabilizar pelas decisões que tomam. Por isso é que os tratados têm também uma disposição que proíbe o bailout aos Estados. Porquê? Porque os Estados têm soberania fiscal. Okay? Portanto, isto foi o desenho que herdamos de Maastricht. E eu acho que é o desenho institucional que é necessário alterar. A pergunta do $1 milhão ou $1 milhão de euros é como. Concordo consigo, de facto, por via convencional de novos tratados vai ser muito difícil, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Reino Unido já avisou que não quer. E para termos novos tratados, temos de ter unanimidade dos 27 Estados-membros. Por outro lado, como referiu o Rui muito bem, nós temos neste momento um processo de conclusão de tratados que envolve referendos numa série de Estados. Não só na Irlanda, mesmo em Portugal já foi prometido e em muitos outros Estados-membros. Portanto, temos quase a certeza, tendo em conta o que se passou em 2005 com o projeto de tratado constitucional, que será virtualmente impossível uma nova alteração convencional, não obstante ela ser uma necessidade. E aí concordo com o Henrique. Todos concordamos que é necessária mais integração.
nesse sentido, mais federalismo. Em certo sentido, a União Europeia já é uma entidade federal. Enfim, o direito que aplica já é um direito de tipo federal. Enfim, na arquitetura institucional não é uma federação, evidentemente, continua a ter Estados soberanos, mas o problema de base mantém-se. Agora, como é que nós podemos resolver isto? Eu tenho uma solução, não sei se concordará, que é seguir, por exemplo, a via de Schengen. Nós tivemos o mesmo problema nos anos 90. Alguns Estados-membros aboliram as fronteiras entre si. Mas o Reino Unido, mais uma vez, não queria. Então, o que é que se fez? Um conjunto de tratados internacionais, Schengen, pelo qual se adotou ali circulação de pessoas dentro da União Europeia. Isto depois foi integrado em Amsterdão, em 97, no acervo dos tratados e possivelmente vai ser aquilo que irá acontecer, por via do chamado mecanismo das cooperações reforçadas. Isto, evidentemente, leva-nos a outro ponto, que é a ideia da Europa a duas velocidades. Mas, como o professor já referiu há pouco, eu concordo consigo, nós já temos isso. Temos 17 Estados na zona euro e temos 10 Estados que não estão na zona euro. Nós já temos Europas diferentes dentro do mesmo espaço geográfico. Agora, resta saber se isto vai ter uma concretização convencional por via de um conjunto de tratados internacionais que permitam uma maior integração nesta zona. É evidente que isto vai levar a que tenhamos aqui aquilo que se chama um espaço de geometria variável. Mas isso é o que já temos atualmente dentro da União Europeia, não apenas na parte da moeda única, mas também na parte ali de circulação de pessoas. Todos os cidadãos conhecem que se forem a Londres têm que passar a fronteira, mostrar o PI. Portanto, não, temos aqui uma série de opt-outs, uma série de Estados para uma série de políticas europeias. Portanto, isto não seria sequer uma novidade. É evidente que isto tem problemas porque, no fundo, vai criar uma espécie de federalismo sem federalistas. Porquê? Porque as instituições europeias dificilmente poderão ter uma intervenção como têm atualmente dentro deste contexto. E os ingleses, os britânicos já disseram, em relação a este último tratado, que eles não fazem parte, nós estamos muito confortáveis que vocês utilizem instituições europeias para efeitos de aplicação destes mesmos tratados, porque estas instituições foram criadas pelos outros tratados. Este novo espaço de geometria variável, Rui, vai levar, de facto, enfim, para os constitucionalistas, isto é tudo muito interessante e fascinante e nós adoramos discutir estas coisas, mas temos que as discutir, porque realmente a via mais fácil, que seria a via de estarmos todos de acordo sobre a necessidade de um novo tratado, vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil porque o que nós vemos por toda a Europa é a emergência de partidos populistas, cujo programa ideológico de base é o combate à Europa. E neste contexto, conseguir assegurar que por via referendária vamos conseguir aprovar novo aprofundamento, na minha opinião, é um lirismo absoluto. Professor Taoufik Rekibi, há aqui um ponto que para o qual gostava de ter o seu comentário, tem a ver com esta questão da fiscalidade e desta concorrência fiscal dentro da Europa. Como é que é possível apertar, digamos, a uniformização fiscal na Europa? Curiosamente, eu acho que a questão fiscal provavelmente é o problema mais fácil de resolver dentro do espaço europeu. Porque não temos que caminhar necessariamente para uma harmonização fiscal, na falta, digamos, de uma Europa federal. Evidentemente, se somos um Estado federal, evidentemente aí seria muito mais fácil harmonizar fiscalmente o espaço comunitário. Mas eu acho que nós não temos que necessariamente caminhar, é preciso fazer a distinção entre duas coisas. O dumping fiscal e a concorrência fiscal são duas coisas completamente diferentes. Agora, a partir do momento que admitimos, de uma forma coletiva, dentro do espaço comunitário, que o dumping fiscal é inadmissível, não é? O dumping fiscal é inadmissível, nós podemos ter um espaço para a concorrência fiscal. Porque é preciso ver que também na fiscalidade não é tanto um fator de competitividade, é essencialmente um fator de atratividade. Atratividade de pessoas, atratividade de capitais, atratividade de empresas, atratividade de localização. Porque o impacto do IRC sobre os custos não existe. O IRC é aplicado, digamos, aos resultados, e não tanto algo que há outros impostos, evidentemente, que têm uma relação direta com os custos. O próprio IVA, evidentemente, é recuperável e as exportações são isentas do IVA. Portanto, não é por aí que uma economia pode se revelar mais competitiva ou menos competitiva, porque a competitividade tem um conjunto de variáveis e de fatores que, no seu conjunto, numa geometria relativamente complicada, que faz com que
estejamos e as economias são essencialmente competitivas, se quisermos escolher uma variável, por a sua capacidade de diferenciação e de inovação. Portanto, o resto, evidentemente, tem alguma importância. Agora, a França está a defender a harmonização fiscal e o presidente francês tem vindo a insistir sobre isso. Os britânicos não querem muito ouvir falar da harmonização fiscal. Os países da Europa Central e Oriental têm taxas de tributação extremamente baixas. Aliás, vêm desde a queda do Muro de Berlim e depois da sua integração no espaço comunitário, porque estavam interessados também em atrair capital para o processo de privatização, porque tudo que existia naqueles países pertencia ao Estado e, neste momento, mantiveram, digamos, o seu modelo fiscal, porque também as dificuldades em termos de financiamento não eram muito grandes porque as suas economias respectivas eram dopadas pelos fundos estruturais europeus. Provavelmente, nos tempos vindouros, estes países vão ter mais dificuldades em continuar a adotar taxas de tributação deste nível, quer sobre o IRS, quer sobre o IRC, quer sobre outras áreas, na medida em que o próprio orçamento do Estado vai começar a precisar de mais receitas. Agora, eu acho que desde que nós traçamos uma linha entre o dumping e a concorrência fiscal, que o problema pode se tornar muito reduzido. Ana Paula Serra, esta questão de Gérard Depardieu ter pedido domicílio fiscal ou nacionalidade russa, aliás, digamos, um pormenor nesta questão de guerra entre a Rússia e a União Europeia, nomeadamente França, mas parece haver aqui uma questão estrutural que me parece mais importante. A Rússia, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ganhar um novo peso na economia mundial, fruto, obviamente, da energia que tem, petróleo e gás, nomeadamente, e há, de facto, aqui uma capacidade de atração para o lado leste da Europa de alguns países. Isso pode ser um risco para a União Europeia, haver, de facto, a tentação de regressar a um local onde agora há mais dinheiro do que na própria União Europeia, por parte de alguns países que estão mais a leste. Os capitais são livres de circular e de onde que acho que a questão, temos que tratar as questões de forma diferente dentro da União Europeia ou fora da União Europeia. Não é? Mas aquilo que eu gostava não era tanto ao nível do investimento, mas ao nível de determinados países que estão dentro da União Europeia, os tais 27, sobretudo os Estados novos, que podem ter, de facto, algum apetite para regressar onde já estiveram. Sim, julgo que não vai ser a questão fiscal que os vai levar a mudar de rumo, mas de facto isso vê-se ao longo dos anos que se observa alguma convergência ao nível dos países que já estão há mais tempo no euro, realmente as economias da Europa de Leste têm de facto taxas que são muito mais atrativas, que poderão, até à medida que vão recebendo menos apoios, vão ter que ser aumentadas para contrabalançar esses menores apoios. Mas é um processo lento e de onde que elas de facto têm essa vantagem. Discordo um pouco. Sim, acho que é importante a diferença entre dumping e a questão da concorrência fiscal, mas discordo um pouco que os países, no fundo, não peçam essa maior harmonização fiscal, porque de facto podem ser prejudicados com isso. Ainda agora estamos a ver no caso da Irlanda, um artigo que vinha recente da Economist que falava que grande parte da sua recuperação e do seu crescimento a nível do PIB, mas do PNB, tinha a ver muito com o facto de continuar com taxas de IRC, chamamos assim, de facto muito baixas. Pode, durante algum tempo, estas questões é tudo muito temporário, não é? Porque as taxas estão aos níveis que estão, o capital vai durante algum tempo para aqueles países onde as taxas estão baixas, mas à medida que por razões elas têm que ser alteradas, o capital também se vai movimentando. Acho que a convergência, acho que a Europa deve continuar a insistir em alguma convergência. Ela tem sido feita de alguma forma natural, em alguns países, até às vezes, no caso dos países nórdicos, a aproximarem-se em alguns impostos relativamente àquilo que é as médias europeias, mas acho que deve haver esse esforço e acho que é mais um pilar, acho que de facto é mais um pilar na construção europeia. Francisco, a Rússia pode ser um player importante na nova Europa daqui a alguns anos, ou já está a ser um player importante? A Rússia é muito importante porque, se olharmos para o mapa da Europa, ela marca a fronteira da Europa. Também é uma das coisas que nunca discutimos, até onde é que vai a Europa, quais são as fronteiras da Europa. E acho que tendemos a concordar que a fronteira da Europa chegará à fronteira da Federação Russa.
possivelmente englobando ainda na Europa alguns antigos países que faziam parte da União Soviética. Alguns já fazem parte, como os Estados Bálticos, mas depois temos o caso da Ucrânia, meio europeia, meio russa. Temos aqui, de facto, na verdade, um player muito importante. Com o aumento de poder económico da Rússia, esses países de fronteira podem ter essa tentação de serem atraídos por um ímã mais forte que se chama Rússia? Enquanto a memória da União Soviética estiver viva, eu posso lhe garantir que eles fugirão a 7 pés da Rússia, porque, enfim, basta lembrarmos que ainda há 20 anos faziam parte, 20 e poucos anos, da chamada cortina de ferro. Portanto, isso seguramente, pelo menos na próxima geração, essa memória histórica impedirá que países como a Ucrânia, ou mesmo a Moldávia, etc., regressem à esfera de influência russa. O mesmo não se passa já na Ásia, nas ex-repúblicas soviéticas da Ásia, isso é outro. A Geórgia certamente será bem mais fácil. A Geórgia também, etc. Enfim, temos ali uma série de... Enfim, até porque tem conflitos ainda por resolver dentro da própria Geórgia com a questão da Ossétia do Sul, etc. Agora, a Rússia é de facto fundamental para a União Europeia, porque temos problemas energéticos que temos que resolver com os russos. Não no caso português, porque o nosso gás natural não vem da Rússia, mas muitos países europeus estão dependentes energeticamente. Por exemplo, está completamente dependente. Países da União Europeia estão dependentes, como a Polónia, estão dependentes da energia que vem da Rússia. Portanto, é evidente que não é um país qualquer e com o qual a União Europeia tem que ter relações minimamente estáveis, pelo menos para manter os preços a níveis aceitáveis para os cidadãos europeus. Não é? Professor Taoufik Rekibi, no último minuto que nos resta, como é que esta nova geografia, com a Rússia com um poder crescente, com uma Ásia, com ambições, obviamente, poderá jogar na Europa? Julgo que a Europa tomou consciência da importância da Rússia já há alguns anos atrás, do período até anterior à presidência do Durão Barroso, com o lançamento da política de vizinhança da própria União Europeia. E a fronteira com a Rússia foi considerada como uma fronteira muito importante, não no sentido do alargamento da União Europeia, porque não haverá muito espaço para alargar o espaço comunitário. Não sei se os russos vão querer um dia entrar no espaço comunitário, mas também para fortalecer esta cooperação. Eu acho que a Rússia é um player extremamente importante por a sua dimensão, por a sua importância, por a interdependência energética que foi aqui salientada. Eu acho que nós podemos aprofundar as relações económicas com a Rússia como fator, digamos, tipo escudo protetor em relação a outras pretensões da própria Rússia de começar a alargar a sua fronteira de influência em relação a outros países onde a Europa neste momento tem um lugar destacável. Estou a me referir aos países da bacia do Mediterrâneo, até inclusive a um conjunto de países da América do Sul e países africanos e países asiáticos. Hoje o problema da democracia na Rússia é uma questão muito sensível e que pode constituir um travão, digamos, do aprofundamento desta política, porque nós estamos a fechar os olhos em relação a um conjunto de aspectos, mas, por outro lado, estamos confrontados com uma realidade política e económica que nós não podemos ignorar e que nos obriga, no fundo, a engolir um conjunto de sapos para abrir mais um caminho para a cooperação. Eu acho que a Rússia é incontornável. Temos que deixar a sociedade civil fazer a pressão sobre a Rússia para democratizar mais. Do ponto de vista político e económico, devemos aprofundar a cooperação. Professor Taoufik Rekibi e Francisco Pereira Coutinho, Ana Paula Serra, foi um prazer tê-los nesta Comissão Executiva. Olhamos para o futuro da Europa neste ano de 2013. Fica por aqui a Comissão Executiva. Aproveite este dia.